Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Rodrigo Tomazini e hoje nós estamos aqui para o próximo vídeo do curso de Rede de Computadores, módulo 1, parte 4. Nesse módulo nós veremos o encapsulamento TCP/IP e entraremos nas LANs Ethernet. Então, sem enrolação, vamos ao conteúdo. Encapsulamento TCP/IP. Bom, o que é o encapsulamento? É um processo de adicionar cabeçalho e rodapé em torno dos dados. Então, a aplicação cria os dados e o encapsulamento TCP coloca os dados em volta dos controles padrões do modelo. Tá? Esse encapsulamento ele consiste em 5 etapas. Então, nós temos os dados gerados pela aplicação. Depois temos a camada de transporte, que vai colocar os dados referentes à camada de transporte junto com os dados da aplicação. Depois nós temos a adição do IP, então da camada de internet. Depois nós temos a aplicação do cabeçalho e do rodapé na camada de acesso à rede. Tá? LH é Link Header, que é o cabeçalho, e LT é o Link Trailer, que seria o rodapé. E aqui nós temos a transmissão física de bits pelo meio físico. Então, esses seriam os 5 passos básicos do encapsulamento TCP/IP. Então, a perspectiva sobre o encapsulamento. Então, cada fase desse encapsulamento tem um nome. Tá? Essa perspectiva seria o nome que é dado para cada pacote em cada camada. Então, na camada 4 de aplicação, nós teríamos os dados, tá? Que seria realmente os nome de dados. Tá? Na camada de transporte, nós teríamos aí os dados mais o cabeçalho TCP, que teria o nome de segmento. Na camada de internet, que é a camada 2, nós teríamos aí esses dados que já são compostos pelo cabeçalho TCP, pelos dados gerados pela aplicação, mais o cabeçalho do pacote IP. Então, aqui, nessa camada de internet, nós teríamos o nome de pacote. E na camada de acesso à rede, nós teríamos os dados, que é composto por todo esse conteúdo aqui acima, mais o cabeçalho e o rodapé. E aí nós teríamos o frame. Então, são os nomes, apenas os nomes que são dados ao conjunto de informações conforme ele vai passando aí pelas camadas do modelo. Basicamente é isso, é mais para conhecimento. Tá? Isso aqui geralmente a gente acaba nem usando muito, mas se vocês precisarem uma vez, alguém perguntar para vocês, o que é um frame no modelo TCP/IP? Então vocês já vão saber. Aqui o frame é o pacote completo aqui na camada de acesso à rede. Tá? O que é um pacote? O pacote é o conteúdo completo, dados mais cabeçalhos, na camada de internet. Segmento, os dados das aplicações mais o cabeçalho do modelo, tá? Na camada de transporte. E os dados, que é a camada mais alta, a camada de aplicação, são os dados gerados pela aplicação. Então agora nós vamos entrar aqui no conteúdo das LANs, que são as redes locais. Tá? Então uma LAN, ela tem uma área geográfica limitada, um escritório, uma casa, uma escola. Elas possuem alta taxa de transferência de dados, gigabit, 10 gigabits. As LANs mais antigas, 100 megabits, 10 megabits. Eles possuem compartilhamento de recursos, impressoras, arquivos, e elas podem ser cabeadas ou sem fio. Então, são características básicas de LANs, tá? São redes locais, Local Area Network.
São redes de pequeno porte. LANs Ethernet, que são as LANs utilizadas aí, na maior parte, se não em todos os estabelecimentos, casas, etc. Então, são uma família de padrões que definem as camadas físicas e de enlace mais popular do mundo. Estes padrões definem velocidade, tipo de cabeamento, comprimento máximo do cabo. O cabo utilizado é o UTP, que é um cabo de par trançado não blindado. Esse é o mais utilizado. Mas nós podemos ter outros cabos também utilizados, fibra ótica, par trançado blindado. Os padrões Ethernet são definidos pelo IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. A maioria dos padrões define uma variação na camada física, com diferenças de velocidade, tipo de cabeamento e distância. O IEE separa a camada de enlace em duas partes. Então, aquela camada que faz a conexão física é separada em duas partes pelo IEE. A camada de MAC, aqui não é o MAC da placa de rede, tá? É uma camada de acesso aí de enlace de dados, tá? Media Access Control, tá? Que foi definido pelo IEE 802.3. E o LLC, Logical Link Control, definido pelo IEEE 802.2. Os padrões mais comuns são Fast Ethernet, que é o padrão IEEE 802.3U, velocidade de até 100 megabits, velocidade máxima. Cabo utilizado par trançado, cabo de cobre, categoria 5 ou superior, e fibra ótica. Também temos fibra ótica no padrão Fast Ethernet. Um outro padrão Gigabit Ethernet, padrão IEEE 802.3AB, para o cobre, e 802.3E para fibra ótica. Esse tipo de LAN aí pode chegar a 1 gigabits de velocidade, e nós utilizamos cabo par trançado, um cabo de cobre categoria 5E ou categoria 6, e também um cabo de fibra ótica. Outros padrões comuns, um pouco menos utilizados, principalmente em redes locais, assim como casas, escritórios, mas que já estão sendo mais adotados em empresas aí um pouco maiores. É o padrão de 10 gigabit Ethernet, é o IEEE 802.3AE, ele atinge uma velocidade de até 10 gigabits. Podemos utilizar nele um cabo de fibra ótica, que seria o mais comum, mas também podemos utilizar um cabo de cobre par trançado, categoria 6A ou CAT7, para distâncias mais curtas. Temos também um padrão chamado 2.5/5 gigabit Ethernet, que foi definido pelo IEEE 802.3BZ, com velocidade de 2.5 e 5 gigabits. E nesse padrão nós utilizamos o cabo par trançado, cabo de cobre, categoria 5E ou categoria 6. Então aqui um exemplo básico de uma LAN, tá? Pode ser uma residência ou uma pequena empresa. Nós temos um switch, servidor e várias estações de trabalho. Poderíamos ter aqui outros dispositivos, como impressoras, entre outros. Tá? Mas para ilustrar mesmo o básico de uma rede LAN, uma rede local, tem uma localização geográfica reduzida. Bom, a facilidade de se montar uma LAN Ethernet não exige que uma pessoa saiba o funcionamento real de uma LAN. Então, ela é muito simples de montar.
A pessoa não precisa saber realmente como ela funciona para poder montar uma rede básica. Os equipamentos já possuem um meio de comunicação com a LAN, tá? Com ou sem fio. Esses aparelhos já vêm prontos, necessariamente assim, precisam de pouca configuração ou nenhuma. Tá? Por exemplo, os switches, eles já vêm assim, configurados. Para uma rede pequena, não há problema, tá? Pode-se usar um switch bem simples. Agora, quando a rede vai crescendo, aí começa a ser necessária algumas outras técnicas para otimizar a velocidade e a transferência. A montagem é muito simples, um switch, alguns cabos e pronto, sua LAN já estará montada. Inclusive, se a pessoa não sabe como confeccionar os cabos, há como comprar cabos prontos, o que já facilita muito a montagem dessa LAN. Nas próximas aulas agora nós continuamos esse conteúdo na parte de cabeamento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham interesse em receber as notificações para os novos vídeos, peço que se inscrevam no canal e, se tenham gostado desse conteúdo, cliquem no botão curtir e compartilhem para os conhecidos e as pessoas que vocês acreditam que têm interesse. Isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo e a trazer mais gente aqui para assistir os nossos conteúdos e se inscrever nos nossos canais. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo do curso.